Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conhecer a trajetória de um chefe de cozinha. Criado no orfanato, aprendeu a cozinhar muito cedo e fez da gastronomia a sua história de superação. Ele atua aqui em Bauru e realmente tem aqui muita coisa boa para contar para a gente na área da gastronomia. Nós vamos conversar com Moacir Santana da Silva, mais conhecido como Chefe Moa. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Mara, o convite. Uma Muito prazer estar aqui com você. Uma oportunidade para nós conhecer um pouquinho, e principalmente ainda essa questão da gastronomia, que você desenvolve aqui na nossa cidade. Sim. Mas antes de falar dessa parte, né, gastronômica, entender um pouquinho quem é o chefe Moa, ou Moacir Santana da Silva, Sim. o garoto baiano, né, que teve também a sua história no orfanato. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória pessoal. Para quem não me conhece, eu gosto muito que me chamem de chefe Moa, que eu acho que soa com um carinho mais. Então eu me apresento normalmente como chefe Moa, por conta de hoje estar atuando na área de gastronomia e ter alguns restaurantes. Mas eu sou da Bahia, já vivo aqui para o estado de São Paulo por volta de 12 anos, que eu já estou aqui pelo estado. Tenho alguns restaurantes na cidade. Sou formado em gastronomia pelo Unijorge, em Salvador. E é isso, é um pouco sobre mim. Muito bom. Conta pra gente como que começou a sua história na cozinha, né? Acho que foi no período justamente que você esteve no orfanato. Sim. Eu sou, além de ser da Bahia, eu fui criado também no orfanato. É muito engraçado, eu gosto muito da minha história, porque eu acho que é uma história de vida assim que muitas pessoas às vezes acabam se sentindo representadas, entendeu? Eu fui criado no orfanato, lá em Lauro de Freitas, era o nome da cidade, que fica do lado de Salvador. E minha trajetória dentro da cozinha, eu comecei muito cedo, porque imagina, lá em casa a gente tinha muito pé de fruta. Então, na época, eu e mais dois irmãos meus fomos fazer cocada entre as bananeiras, e daí mãe colocou a gente de castigo dentro da cozinha para ficar lavando prato e panela, depois todo mundo terminava de almoçar ou tomar café da manhã. E nisso eu comecei a ajudar minhas tias, né? A picar alho, cebola e tudo mais. E quando eu me vi, eu já estava totalmente inserido, cozinhando para mais de 50 pessoas lá dentro do orfanato. E para as pessoas também que chegavam para comer, sabe? Ali os vizinhos e tudo mais. Então, foi muito legal. E lá em casa a gente teve uma padaria durante uma época. Então, dentro da padaria, quando eu comecei eu até falo, né, que profissionalmente a trabalhar na cozinha foi dentro da padaria de casa, porque a gente fazia tanto pão para o orfanato, como também vendia ali para a comunidade local e fazia entrega para algumas fábricas que tinham na época lá próximo a Lauro de Freitas, que era a fábrica de brinquedo. Então entregava pão com presunto e queijo, não sei o quê, que era para café da manhã dos funcionários. Então a gente tinha assim uma métrica do que tinha que bater, entendeu? De entrega de pães diário. Então, o que a princípio foi dado como um castigo para você, você viu como uma oportunidade, Sim. pegou gosto pela questão da culinária também? Sim, eu sempre acredito muito que as oportunidades, elas são colocadas às vezes assim nas nossas vidas de uma forma que às vezes passa e a gente nem percebe que está sendo uma oportunidade. E eu até brinco que esse foi o castigo que mãe me deu mais certeiro da vida, né? Porque me trouxe a profissão. Depois que eu me formei assim no terceiro ano, estava meio perdido sem saber. Aí fui para a área de gastronomia e foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Tanto é que hoje eu estou aqui em Bauru, tenho 3 casas, né? Três estabelecimentos. Estou agora no projeto de abrir mais uma. E o que o orfanato, olha que bacana, isso é importantíssimo, história já de superação, Sim. realmente tem que ser registrada, compartilhada.
E o que o orfanato representou para você, acho que eu estou frisando muito isso, porque é o que você falou, às vezes Sim, acaba representando muitas pessoas que acabam se limitando, falando, eu não consigo, eu não posso. sim. Né? E você também cozinhou para 50 pessoas, como você mencionou, e podemos dizer também que o carnaval teve algum diferencial na sua vida e de que forma? Sim, sim. Eu trabalhei também uma época lá nos carnavais de Salvador. É, Eu trabalhava, na verdade, em um buffet que montava, montava os camarotes de festa. Então, eu não era nem formado em gastronomia, eu já estava atuando dentro da área também, sabe? Dentro dos carnavais. E foi uma época, assim, na minha trajetória muito boa, porque eu aprendi muito, né? E lá era uma quantidade de comida que tinha que ser feita, que era de uma proporção muito maior do que comida para 50 pessoas, entendeu? O destino já te levava É o justamente para a parte da destino. É gastronomia. exatamente isso. E eu acho que o fato também de eu ter sido criado em um orfanato, para mim, eu acho que para mim, como pessoa e ser humano, foi muito bom, porque a gente acaba sabendo de histórias de pessoas que entraram no orfanato junto com a gente. E no meu caso, de uma certa forma, a minha mãe biológica, né? Ela pensou em mim, porque ela me colocou lá na porta do orfanato, porque ela sabia que ele era um orfanato. A gente às vezes não sabe por qual motivo ela também fez isso, entendeu? Tanto é que as pessoas falam, mas você não tem mágoa, não sei o quê, você não tem vergonha. Eu falo, não, por que que eu teria vergonha? Eu tenho que ter orgulho, né? Porque eu sou o que eu sou hoje graças ao processo que eu passei durante a minha vida, desde criança até hoje, né? Muito bom esse seu olhar, né, que você traz, transformação até mesmo pela sua mãe, que você menciona aqui, que ela te Sim, deu uma oportunidade, o que você fala, ela poderia ter é. tido uma outra ação. Poderia Né? ter feito qualquer outra coisa, entendeu? E você sempre, os obstáculos para você, você acaba vendo como uma oportunidade. Eu acho que a gente, como ser humano, e eu trago assim para minha realidade, eu sendo uma pessoa que fui criado em um orfanato, sendo um homem preto também, nessa humanidade, a gente precisa tentar pegar certas coisas que aparecem na nossa frente e transformá-las em oportunidades, sabe? Uhum. Porque senão a gente acaba ficando naquela coisa e não consegue evoluir, porque a humanidade já faz com que a gente se sinta de uma forma inferior, né? E o... Mas eu tento não me ver assim nunca, nunca. Excelente. E o que a Bahia representa na sua gastronomia? Ai, muita coisa! A Bahia, gastronomicamente, é assim, é o berço, né? É a minha base. Tanto é que eu até brinco, né? Com alguns clientes que eu agora, recente, vai fazer 3 meses agora que a gente inaugurou um bistrô que é com uma pegada mais francesa. E eu tento trabalhar muito de acordo com a arquitetura do lugar, entendeu? Para poder montar determinadas coisas. E eu brinco que é um baiano com um toque de comida francesa, entendeu? Porque as minhas origens, sabe? Por mais que eu não queira, a gente acaba imprimindo. Tem o seu toque Tem o especial. nosso toque especial. Então, e o coisa boa é muito mais Bahia, né? Que é esse Brasilzão assim no prato. É onde eu acredito que eu represento muito mais assim a minha história gastronômica como base baiana do que propriamente no Lamu. Mas sem perder, né? Cada uma tem uma nuance ali de algum Excelente. ingrediente ou outro que eu tento agregar. Nós vamos falar um pouco mais, para quem não conhece, né, do Coisa Boa, o restaurante, né? Sim, Mas antes, o que te trouxe para São Paulo, especificamente, como foi Botucatu, que você... em Jaú. Jaú, você foi É, primeiro, depois para Bauru. sim. Então, o que te traz para o Olha, interior eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, de eu falava, gastronomia? de gastronomia, eu falava muito com o Guga. Dentro da minha turma tinha 3 pessoas com quem eu dava muito, que a gente também era da mesma faixa etária de idade, que era o Luiz Gustavo, o Eduardo e a Nick. Que E é a o gente, Guga que você chamou aqui que agora. é o Guga. E eu sempre falava com eles, né? E eu acho que muito também por influência de mãe, porque mãe, ela foi aeromoça durante a mocidade dela, Qual que é o nome da mãe? Marina Sampaio. E, e ela falava para mim, né, que na área de gastronomia, para a gente conseguir
se desenvolver, ou eu teria que ir para a França, que é a base, né, da cozinha mundial, é a base da cozinha francesa, ou seria melhor para mim ter vindo e vir para São Paulo. Porque São Paulo, querendo ou não, tem um polo gastronômico muito dentro do Brasil, né? Muito rico. Óbvio que hoje em dia está se mudando, que tipo Salvador, Recife e outros estados já estão crescendo muito gastronomicamente. Mas São Paulo ainda é São Paulo. E eu falava muito com eles, né, que depois que eu me formasse, eu queria vir embora ou para São Paulo ou para França. Mas França, naquela época, era uma realidade muito distante do que eu poderia. Aí aconteceu de vir para o estado de São Paulo, não foi necessariamente São Paulo capital, mas foi dentro do estado de São Paulo, em Jaú, através do Guga, que o tio dele tinha um bistrô, convidou ele para vir chefiar, mas como ele não tinha muita experiência dentro da área, eu já trabalhava em restaurante desde os 14 anos, ele me chamou para vir junto. E foi a melhor coisa assim, que eu fiz na minha vida. E em Bauru, você veio em 2017, você entendeu mais como oportunidade, desafios, como que você encarou a cidade? Bauru, eu até brinco, né, que Bauru foi uma cidade que me escolheu, porque, tipo, eu conhecia Bauru através do nome do lanche, que inclusive o lanche Bauru, daqui de Bauru, bauruense original, é o melhor da vida, é maravilhoso, eu amo, eu amo. E eu não sabia que existia uma cidade chamada Bauru. Aí eu fiquei sabendo quando eu vim morar em Jaú. Aí o bistrô que eu chefiava, ele mudou para Bauru. E daí eu vim junto, entendeu? Não foi assim, eu vou morar em Bauru porque eu acho que lá vai ter mais oportunidades. Eu até brinco, é a cidade que me escolheu. E eu fui muito bem recebido, sou muito bem quisto aqui na cidade, amo morar aqui. E chefe Moa, como que nasceu a sua identidade com a culinária, então? A minha identidade, sim. Eu lembro que quando a gente acaba de se formar, eu trazia muito influências dos restaurantes e das casas por onde eu passei na Bahia. Então, tinha um pouquinho de cada chefe ali que eu já trabalhei, sabe? Na minha cozinha. Eu acho que eu consegui me desenvolver muito assim, como criar uma linguagem gastronômica minha no período que eu estava no Bar da Rosa, que foi quando eu consegui imprimir a identidade Chef Moa no prato, sabe? O que é a cozinha do Chef Moa de verdade. E quando você se identificou como chefe Moa, foi nesse período também? Foi nesse período, Foi nesse período que foi quando eu comecei a perceber, né? Que o meu trabalho estava sendo visto de uma forma que eu não enxergava que estava sendo visto. E cozinhar para você é mais técnico ou é mais sentimento? Como que funciona? Eu acho que eu gosto de unir as duas coisas. Quando eu vou para a linha restaurante, eu tento imprimir muito mais técnica, né? E quando eu cozinho em casa ou na casa de amigos, não sei o que, é aquela cozinha mais descontraída que eu pico a cebola na mão e tá tudo certo. Sabe? Que a gente faz de uma forma diferente. Então eu acho que eu uso as duas coisas na minha cozinha. Tem algum prato que você gosta mais de preparar, inclusive nesse momento aí, quando vai para casa de amigos? E vamos deixar uma dica também para quem está nos assistindo, prato simples aí também. Quando eu vou para casa dos meus amigos, é o que eu sempre falo. Eu gosto muito de cozinhar coisas que eu gostaria de comer. Então eu gosto muito de arroz, então eu gosto de cozinhar arrozes, assim no geral, arroz ensopado, sabe? Tipo arroz caldoso. Eu gosto de frango ensopado, eu gosto de comida mais raiz, nesse sentido. E quando já é o chefe Moa, que seria o chefe Moa, o Moa sendo contratado como chefe, eu já vou para uma linha mais técnica, sabe? Que eu espero que as pessoas, quando ela está contratando um chefe de cozinha, elas esperam comer, além de comer uma comida muito saborosa, tem técnica e comer aquilo que ela não come no dia a dia, né? Exatamente. E aí também acaba surgindo juntamente a sociedade que você trouxe aqui pra gente já, que são 3 estabelecimentos e já tem aí o quarto para... Eu agora estou no trabalho de abrir o próximo. Não sei ainda se será em Bauru, se será em São Paulo, que a gente está em negociação, mas provavelmente vai ser aqui. Mas vai vir o próximo agora. E aí você tem essa sociedade. Não, os 3 que eu tenho hoje são, na verdade, o Baranga eu tenho o Carlos como sócio, o Lamu e o Coisa Boa eu sozinho.
E Qual que é a proposta do Baranga? o Baranga já é um bar mais pop, onde tem música ao vivo, é uma pegada mais botecozinho. Inclusive, a gente até deu uma encerrada nesse período, porque a gente tá com problema com o barulho, por causa de vizinhança. E lá, como é uma casa que a gente trabalha muito com pagode, forró, não sei o que, e música. Então a gente tá incomodando os clientes. Então a gente meio que parou agora para poder readequar a casa da forma correta e futuramente ver como é que vai seguir, entendeu? E a gastronomia é mais... Lá já é uma gastronomia mais comida de boteco. Então tem bastante bolinho, um carpaccio. É uma coisa assim, comida rápida, sabe? Alguns lanches. E a questão do preparo, porque 3 estabelecimentos, como que você faz a gestão, Sim, né, olha, da equipe, inclusive? hoje eu tenho uma cozinha de produção, onde eu produzo algumas coisas nessa cozinha de produção e faço a distribuição para meus outros estabelecimentos, entendeu? E daí tem coisas que são específicas que são feitas cada uma em próprio restaurante mesmo. E aí você comentou com a gente aqui sobre o Coisa Boa, né? Tradicional também já na cidade, Sim. conhecido. Fala um pouquinho sobre ele. O Coisa Boa Qual foi o primeiro que surgiu? Foi o Coisa Boa que foi você... primeiro meu estabelecimento? próprio, sim. Foi o Coisa Boa. E o Coisa Boa para mim foi uma experiência muito legal. O nome já também já diz muito, né? Sim. Coisa Boa. E eu acho que como foi o primeiro restaurante assim que eu montei, que assim, eu seguindo sozinho, fazendo tudo da minha cabeça, do modo como eu gostaria que fosse do meu gosto, dá sempre aquele frio, né? E de entender, será que as pessoas vão gostar, se elas vão sentir felizes aqui dentro, não sei o quê. Então é um cardápio que me representa muito mais, assim, com a comida baiana. Então lá eu faço acarajé, tem o bobó de camarão, tem muqueca, tem rubacão, tem carne do sol. Então é um cardápio assim muito mais Brasil. Eu falo que ele é 50% Bahia e os outros 50% a gente passa pelo Brasil e um pouco pela cozinha internacional. É uma cozinha assim muito gostosa e quem não conhece precisa conhecer, porque eu garanto que vai amar. E não para aí. E Tem não o para aí. terceiro também. Aí tem o terceiro, que é o L'amour Bistrot. L'Amour Bistrot. O L'Amour Bistrot, eu pensei muito em abrir uma casa de comida francesa, muito pela arquitetura do prédio. Ela fica ali naquela rua do Aeroclube, onde tem aquelas casinhas tombadas. Então é um lugar mais pequeno, que traz essa coisa do aconchego. Então eu falei, eu tenho que montar, ou uma cantina seria, ou um bistrô, né, com a pegada mais francesa. Então eu fui mais para um francês. E tá indo super bem. Então lá tem uma pegada de comida totalmente diferente da cozinha do Coisa Boa e do Baranga. Com 3 estabelecimentos, tem que Cada- ter muita criatividade. Como que também nasceu essas releituras? Eu acho que quando a gente é cozinheiro, eu falo que existe o cozinheiro poeta e o caçador, sabe? O caçador são muito aqueles que, um exemplo, tem uma cenoura. Ele vai entender que o básico que dá para fazer com a cenoura. O poeta ele já enxerga o ingrediente de uma forma diferente, com harmonizações, com cores, com... Então eu acredito muito que eu tenho muito um pouco dos dois, entendeu? O cozinheiro, o caçador e o poeta que gosta de criar, de fazer harmonizações diferentes. E eu quando vou criar prato é muito louco, né? Porque a gente quando é cozinheiro a gente aprende muito base. Então, se você falar, Mara, qual é a base de fazer um arroz? Você sabe que precisa picar um alho, colocar um alho, um pouco de óleo, refogar o arroz e entrar com água. Aí, o que é que eu posso fazer além dessa base do arroz básico, entendeu? Será que se eu colocar um exemplo, em vez da água, eu vou colocar um suco de beterraba no meu arroz? Ele vai ficar vermelhinho e vai ficar nutritivo. Eu posso colocar um pouco de açafrão, vai ficar amarelozinho. Então, eu acho que o cozinheiro poeta é muito isso, entendeu? Que pega determinados ingredientes e tenta imaginar harmonizações. E eu gosto de fazer muito isso. Eu acho que eu tenho uma facilidade de fazer isso. E você tem um histórico aí realmente na gastronomia, na parte da culinária,
que também tem a trajetória na parte que você participou de alguns programas culinários, como com o Isso. GNT, também pela Globo. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito e como foi essa experiência, inclusive, Ai, para foi você. muito massa. Olha que louco, né? Porque quando eu falo dos processos, né? Quando eu me identifiquei assim gastronomicamente, uma identidade do Moa. Foi exatamente quando eu estava fazendo os trabalhos, né? As comidas baianas, não sei o quê, representando a minha cozinha, quando eu recebi o convite para participar de programa de TV. E daí, quando eu cheguei lá no Projac e me deparei com vários chefes de quando eu estava na faculdade e tá ali em um programa de televisão para concorrer, cozinhar, no mesmo nível que eu, entendeu? E outros chefes que eu admirava já o trabalho. Aí que eu falei, mano, o trabalho que eu faço de fato é bom. Tá chegando nas pessoas, entendeu? Elas estão enxergando o que eu faço de uma forma diferente. Então, eu acho que a maior experiência, assim, para mim, foi nessa questão de conseguir identificar que meu trabalho também é muito bom, que eu estava ali ao lado de chefes incríveis e, e ter essa vivência com esses chefes, sabe? Eu acho que, por mais que tenha sido um programa de disputa, onde todo mundo estava ali no intuito de querer ganhar R$ 250 mil, é, eu acho que o que mais valeu assim foi a amizade que a gente criou, sabe? Tanto é que hoje ainda existe grupo onde a gente se comunica. Sempre que dá para ir no estádio, cada um faz os encontros, sabe? Muito bacana. E Eu acho que também, essa amizade foi muito massa. e também tem a sua participação como jurado. Como que Sim, representa? Fala um pouco pra gente, né, o que muda a partir do momento que você tem essa atuação como jurado. é muito louco, porque eu já estive dos dois lados, né? Sendo a pessoa que estou participando, sendo julgada, e ser a pessoa que estou participando de um programa, sendo a pessoa que avalia, sabe, para poder julgar. Eu acho que ser jurado é muito mais difícil, porque você vai estar ali, você tem que ser técnico, tem que ser humano, tem que saber falar. São várias sensações que eu acho que só vivendo para poder entender, entendeu? Mas eu acho que para mim foi muito mais divertido sendo participante do que sendo jurada. Uma responsabilidade muito maior. É diferente, é E olha, diferente as também a sensações. gastronomia, a comunicação dela, ela funciona de que forma? Até porque você tem muitos seguidores, né? São mais de 160 mil seguidores, Mais é de isso 60 mesmo? mil Então, nas gostaria redes que você sociais. comentasse também a respeito, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e você conta para a gente logo mais. A gente toma mais uma aguinha e a gente Fechou. já volta. Então, você continue com a gente, não saia daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o chefe Moa. E antes do nosso intervalo, havia perguntado justamente sobre a gastronomia, como que funciona na questão da parte da comunicação, e principalmente você que tem tantos seguidores. Sim. Conta pra gente. Depois que eu participei dos programas de TV, eu acho que foi muito legal, porque eu tive que aprender também a trabalhar com as redes sociais, né? E para mim foi muito legal, porque foi numa época durante a pandemia, onde estava todo mundo logado, né? Aí eu comecei a fazer receitas, né? Em casa eu fazia live, na verdade, cozinhando coisas ali do dia a dia. E daí foi quando começou a surgir oportunidades, né? Das marcas virem atrás para poder fazer trabalho de publicidade, não sei o quê. Então eu acho que a internet é um aprendizado diário, trabalhar com comunicação, né? Porque a minha formação é em ser cozinheiro, sabe? O comunicador foi algo que eu aprendi assim na prática. E amo também, né? E você Trabalhar tem com esse tipo de comunicação. essa comunicação tudo empática também, uma simpatia, acho que tudo isso acaba contribuindo de Ajuda. alguma Mas forma. sabe o que eu acho que é? As pessoas elas se identificam muito, às vezes, com o modo como a gente fala. Então eu acho que isso que é o mais legal, sabe? Porque às vezes quando eu estou fazendo um vídeo de receita que eu vou ensinar, eu entendo que eu estou mostrando receita para as pessoas que não são formadas em gastronomias e que querem ver aquilo de uma forma mais simples para tentar reproduzir. Então eu sempre tento trazer, tipo, em vez de falar, picanha e brunoise, um exemplo.
Eu sempre falo, vamos picar cebola em cubinho. Porque é um palavreado do dia a dia que todo mundo conhece, sabe? Perfeito. Você tem tanto a técnica quanto também fala na simplicidade. Isso é muito Sim, sim. importante. Então eu acho que é isso que aproxima muito, assim, eu do público que me segue, sabe? E falando em seguir, quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, rede social, como que faz? Sim, dá para entrar nas minhas redes sociais, tem o Chef Moa, @chefmoa no Instagram. Aí no TikTok também é @Chef Moacir. Aí tem as redes sociais também dos restaurantes, para quem não conhece. Tem o Coisa Boa Gastronomia Bauru. Aí tem o Lamour também, @Lamour. E tem também o @Baranga. A gente está sempre publicando coisas para poder acompanhar o trabalho que a gente está fazendo. Excelente. O Chef Moa está aqui na nossa querida Bauru, né, produzindo por meio das redes sociais para o mundo. Sim. O que Bauru representa para você? Ai, Bauru representa casa, conforto, me representa muito. Sabe aquela sensação de quando você viaja e volta, você sente no peito da mãe? Eu acho que Bauru representa muito isso para mim. Porque foi uma cidade que me recebeu muito bem, né? Eu fui muito bem acolhido aqui. Eu tenho pessoas maravilhosas, assim. Tenho amigos incríveis aqui em Bauru. Que Gosto muito de bom. morar aqui Fico na muito cidade. feliz. Eu, como bauruense, ouvindo isso, para mim também, né? É uma alegria. Sim. E nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Nem parece que a gente falou nada. E já Pois tá é. acabando. Fica com aquele gostinho de volte mais um outro momento a prosear com a gente. Mas Sim. antes de encerrar, vamos deixar aí um recadinho final para quem nos acompanha, aquilo que estiver no seu coração. Olha, o recado que eu deixo para vocês, para estar sempre acompanhando aqui o podcast, que é um programa maravilhoso da Mara. Ela sempre traz convidados incríveis. E eu acho que um recado assim que eu deixo para as pessoas no geral é a gente nunca desistir dos nossos sonhos, sabe? Independente dos obstáculos que apareçam à nossa frente, sabe? Porque dificuldade, seja pobre, rico, azul, lilás, vermelho e violeta, vai aparecer para todo mundo. O que a gente precisa fazer é o que eu faço disso, entendeu? É tipo te dar um limão e você transforma, em vez de fazer, me dá um limão, eu transformo em uma limonada. Eu não, eu transformo no sorvete. Fenomenal. E o recado que você deixa, realmente você vivencia na prática. Vive na prática, é exatamente isso. Olha, parabéns, já tenho aí minha admiração pela sua Obrigado. história de vida, de superação e de conquistas também. Desejo para você que você continue tendo sucesso e contribuindo também com a sua culinária para outras pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Eu fico feliz. Gratidão. É nóis. Beijo. Então nós encerramos o bate-papo de hoje com o Chef Moa, ele que vem fazendo a diferença aqui na nossa querida Bauru por meio da gastronomia, algo que ele tanto ama e também que ele aproveitou, né, das dificuldades e se transformou em oportunidades. Foi uma alegria poder falar com ele e claro que também agradeço a você que nos acompanhou até o final desse bate-papo. A minha imensa gratidão. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aquele forte abraço. Tchau, tchau.